Olá para todos, eu sou o Guts Tanari e vocês estão em mais um Café com Aspas, hoje com uma equipe gigantesca, uma equipe maravilhosa, para poder debater um pouco sobre quadrinhos e adaptações para o cinema. Hoje contamos com Valéria Fernandes, Otávio Aragão, Caetano Borges, Rafa Pinheiro e Lucas Dalberto. Então vamos lá, gente, já vamos direto para o debate. E por onde a gente começa? A gente começa falando um pouco de narrativa ou vocês querem citar? Alguém quer dar logo a entrada, chamar o debate? Alguém quer tem alguma provocação? Olha, eu gosto de fazer umas anotações antes de sentar aqui para as conversas, então eu meio que listei uma série de tópicos, de novo. Adoro os tópicos para quem não viu, eu posso colocar aqui em cima a cartografia mnemônica sociológica que o Caetano decretou em um dos nossos últimos programas. Isso aí. Dessa vez não tem nenhum termo tão interessante, mas eu tentei listar algumas coisas, né, para falar ali de cinema e quadrinhos. Então eu pensei basicamente em três grandes grupos, né, temáticos, que seria a primeira as diferenças plásticas, ou seja, a diferença de forma, não de formato, mas de forma mesmo, de como você vai produzir, né, uma obra de cinema e como você vai produzir uma obra de quadrinho, né, e as restrições, ônus e bônus que isso traz. Né? Então, e o processo de adaptação, como é que ele vai ter que negociar com essas diferenças, né? Depois, as diferenças de leitura, né? As diferenças do formato propriamente dito, de como o que é ler uma história em quadrinho e o que é ver um filme, né? E o que muda na hora que você vai de uma mídia para outra, né? E a retroalimentação linguística, porque isso eu acho que é até interessante para começar esse comentário, que o quadrinhos, se a gente for rastrear, ele até começa bem lá atrás, né? Tem as versões que dizem que é ali 1600, 1700, 1800, a gente capela e joga lá para trás que a pintura rupestre já é quadrinhos. Então, mas a mídia como a gente conhece se estrutura no século XX, junto com o cinema. E o pessoal que faz cinema geralmente tinha um pezinho no quadrinhos, especialmente o pessoal que vai fazer animação. Então, são duas mídias que andam lado a lado no século XX todinho. Então tem esse constante diálogo entre as duas, que eu acho que é outro tópico interessante, né, para pensar de o que a adaptação gera a partir dessa coisa de que o artista de quadrinhos muitas vezes também trabalha com cinema ou vice-versa. Hoje em dia cada vez menos se especializou, mas ainda acontece. Alguém quer comentar o que ele falou? Eu acho bastante interessante essa percepção de que ambas caminharam juntas, mas ao mesmo tempo eu acho que o status de arte que o cinema alcançou junto a um grande público, o quadrinho ainda está numa batalha para ser verificado. Perdão. Fala. Eu acho que isso por causa da própria forma como o cinema se desenvolveu. Ele, desde o começo, ele tentava ele tinha uma construção teórica, enquanto a construção teórica acadêmica dos quadrinhos começou depois. Ela começou atrasada. Os quadrinhos primeiro estavam só produzindo. O pessoal do quadrinhos não estava tão preocupado em criar um arcabouço acadêmico, né, para a linguagem. Não se via quadrinho como linguagem no início, né? O cinema já nasceu com essa pegada. O quadrinho era só mais um entretenimento de massa. Depois é que percebeu, a galera caiu a ficha de que, peraí, também pode ser, né? Uma palavra, Otávio. Tem um fator que vocês estão esquecendo. No começo, o cinema ele era visto como uma curiosidade científica. Ele era tratado por cientistas. Ele estava ligado à física. O pessoal que fazia cinema usava jaleco. Os quadrinistas não. Os quadrinistas trabalhavam no pé da gráfica, né? O próprio Bush, né? O Wilhelm Bush, ele não tratava bem com aquilo. O francês, aquele, o holandês, aquele, acho que era o próprio Bush mesmo, não me lembro mais, que reclamava com o Goethe. O Goethe dizia, não, isso aí é genial e tal. E o cara falava, não, isso é sub-arte, isso aí é porcaria. Então a visão que os quadrinistas tinham de si próprios estava longe da visão auto-reificada de quem lidava com cinema. Quem lidava com cinema nos primórdios era gente que tinha, primeiro, dinheiro, segundo, conhecimento científico, terceiro, possibilidade de fazer daquilo uma coisa maior, né? Porque eles pensavam em termos de, vamos juntar o cinematógrafo, vamos juntar gente a um grande espetáculo e tal. Então o cinema já começa se levando muito a sério. O cinema já começa com algo voltado para a grande massa, mas ainda com um viés totalmente
reificado, vamos dizer assim. Né? O cinema, ele surge muito voltado para uma linguagem artística, né? Ele vai adquirir esse caráter comercial nos Estados Unidos, principalmente quando ele migra para a costa oeste, né? Que a gente tem ali a formação de Hollywood e esse formato que nós conhecemos como o cinema hoje que a gente consome, mas até então ele estava muito vinculado a uma expressão artística, né? Eram os Nickelodeons, né? Aqueles pequenos filmes. Então eu acredito que isso desvincula um pouco essa ideia dos quadrinhos, que eles já são pensados numa grande mídia, né? Voltado para um grande público, e talvez isso tenha influenciado então essa questão da cientificidade de cada um deles. Sem dúvida. Então, essa comparação, ela me parece um pouco descabida às vezes. A gente sofre um pouco com a distância, né? Não percebendo a distância, né? A gente fica comparando as duas coisas, só porque elas apareceram meio que juntas, e a gente vê reflexos narrativos de uma na outra, outra na uma, né? Até o Hugo Pratt dizia isso, né? Que quadrinho é o cinema do pobre. Isso aí é uma história. Isso é igual a história da Bíblia para os iletrados, né? É o mesmo problema. Fala, Valério. Ao mesmo tempo, o cinema e o quadrinho, eles já começam a dialogar muito cedo, porque os primeiros curtas animados, eles já aparecem no final do século XIX. Então, que você começa a tentar trazer o quadrinho para um formato de cinema. Quer dizer, as primeiras experiências com animação, algumas delas são conversão de quadrinho, quer dizer, partem de uma percepção de que aquilo que era desenhado, ela poderia também ser animado e apresentado no cinematógrafo, como uma curiosidade, no final das contas. Professor McKay, né? Agora, é porque uma das questões, né, quando falou assim, vamos falar de cinema e quadrinhos, que eu pensei, vamos tentar mapear quando foram as primeiras conversões de quadrinhos para o formato cinematográfico. E as mais antigas que eu encontrei são de 1898, ou seja, quando os dois estão nascendo ali juntos, em que você já tem gente com a ideia de pegar e transformar quadrinhos que existiam em animações. Agora, até que ponto esse quadrinho animado teve alguma importância naquele momento, aí já não sei. Mas quando você entra na década de 1920, você já tem quadrinhos que eram vistos como muito populares sendo convertidos para o formato cinema, ainda em formato de animação, mas logo já no cinema mudo mesmo. Sim. Mas qual era o objetivo dessa conversão? Era só uma coisa de testar a mídia? Porque hoje o que eu reparo, não só reparo, mas até faz um pouco na Guará, é muito de que o quadrinho vira um laboratório do cinema. Porque é muito mais barato fazer um quadrinho do que fazer um filme. E aí os grandes estúdios entenderam isso. Entenderam que eu posso testar um conceito no quadrinho, e se ele funcionar, a gente faz o filme. Até certo ponto, Cowboys e Aliens foi feito mais ou menos isso, né? Você pega uma ideia, bota de qualquer maneira. Fala, Caio, o que foi? É o que estão tentando fazer com a Marvel agora também. Né? A Marvel virou isso. O celeiro de 10 para o cinema, basicamente. O quadrinho hoje não é o produto principal. Mas assim, na época do Winsor McCay, era como se fosse uma evolução natural. Uma coisa fosse uma evolução natural da outra, né? Ele fazia lá os quadrinhos do Little Nemo, do Sonhos de um Cumilão, né? Mas quando ele ia para o cinema, para a animação, ele pensava, não, agora sim, agora a gente está... Né, agora é algo sério. É outro patamar, até porque ele interagia com os desenhos, ele pensava desenhos nos quais ele, enquanto apresentador, mestre de cerimônias, ele interagisse com o desenho animado. Quer dizer, o Winsor McCay estava com a cabeça lá adiante, mas ele via uma ordem, ao menos para mim parece isso, né, como uma ordem evolutiva. Ele ia lá, desenho. Primeiro ele desenhava. O desenho inclui narrativa, história e quadrinho. Aí você inclui movimento, cinema. É como se fosse uma coisa indo para outra, indo para outra, indo para outra, sabe? Então, eu concordo. Eu acho que havia uma percepção já naquela época de uma coisa é mais valiosa do que a outra. Essa percepção que a gente tem hoje, essa luta que a gente trava hoje, para dizer, peraí, com a qual eu concordo, tá? O quadrinho tem seu real valor em si. Isso não era algo percebido no início. Pelo contrário, né? Os caras Mas isso não é percebido nem hoje pela maioria das pessoas, porque o grande sonho de um monte de gente que eu conheço, que faz quadrinho, é ter adaptação.
Entendeu? A galera faz quadrinho para um dia ter essa obra virando filme. Então. Eu concordo. Somos raros que defendem a mídia enquanto valor enquanto dentro dela própria. Né? Somos raros. Sendo que os quadrinhos que em geral, assim, por crítica e público, são tidos como os grandes quadrinhos, são justamente os que são difíceis de adaptar. Porque são os que usam os recursos do quadrinho no seu máximo, assim, né? Já vamos chegar em Watchmen para descer o cacete, não? Porque, né, essa entrada... Podem começar. Eu levantei, só alguém cortar. Porque eu acho que não precisa nem falar de Watchmen. Não, é porque é o grande exemplo disso que o Rafa falou, que não adianta você pegar a HQ e pensar que aquilo é um storyboard, amigo. Não vai funcionar. Né? Não é assim. Imagina, Mouse virar um filme. Nenhuma animação. Não tem como. Sabe? A gente até falou já isso uma vez no programa, eu e Rafa, né? O Asterios Poly. Dá para você fazer o Asterios Poly para um filme? Não, nem animação que vai funcionar direito. Não vai ser a mesma coisa. Você vai mas aí... se referir aqui, mas... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que funcionou direito? Qual filme ou animação, qual adaptação de quadrinho realmente vocês consideram que foi uma transposição bem feita? Akira, apesar peraí, ser melhor, Akira é uma boa adaptação. Vai entrar a animação? Sim, eu acho que a gente tem que separar, talvez tenha que separar a animação e principalmente separar mangá. Para mim, principalmente separar mangá, porque existe uma determinada estrutura diferenciada na forma com que o mangá é feito. Eu acho que... Então calma aí. É só porque a gente começa a restringir. A gente vai falar então o quê? De quadrinho de super-herói? Quadrinho ocidental para live action. Isso inclui quadrinho europeu também? Pra mim, tudo tem uma lista, então. American Splendor é uma boa adaptação. Persepolis é uma boa adaptação. Eu gosto do Inferno, mas acho que tem gente que vai discordar com uma boa adaptação. Eu gosto do Inferno, apesar de ser diferente do filme. Uma boa adaptação. É outra coisa. Estrada da Perdição é uma boa adaptação. Mata Amarela é uma adaptação, eu não sei se é boa porque eu não li o quadrinho, mas é um bom filme. Então, tem muita adaptação que funcionou. Uma que eu ia puxar, que é... Perdão, vai lá. Gente, deixa a Valéria falar um pouco. Não, é complicado. Quando eu pensando no cinema, quadrinho para o cinema, no primeiro momento eu fiquei pensando somente no live action. E quando a gente pensa, principalmente no cinema ocidental, americano, o de herói, para que ele pudesse ser bem adaptado, porque se trata de uma adaptação de uma conversão, você precisou de desenvolvimentos tecnológicos no cinema que você não tinha. Então é muito diferente pegar uma adaptação de filme de super-herói feita na década de 1940, 50, 60 e você pegar a partir dos anos 2000 que você tem uma série de recursos tecnológicos que dão um efeito de realidade para algo que a gente imaginava, poxa, isso nunca vai funcionar numa tela, mas funciona. É diferente quando você, por exemplo, converte um quadrinho, não um quadrinho que tem uma narrativa muito sofisticada e muito própria para a animação, porque é quase uma conversão, é uma conversão bem tranquila de fazer, uma adaptação de um quadrinho padrão, sem grandes largos de audácia ou de criatividade, para uma animação. Agora, pensando no live action, há uma necessidade muito grande de questões tecnológicas. Se a gente vai para o mangá, e o que foi citado foi o Akira, vocês estão pensando num quadrinho shonen de ação, porque há outros tipos de mangá que são extremamente complicados de fazer uma adaptação, tanto que há mangás que não são adaptados para outras mídias, e eles são a maioria. E não só porque eles não são vendáveis, assim, não, é porque não fez sucesso, etc e tal, é porque efetivamente você demandaria uma série de recursos técnicos ou uma série de modificações que não ficariam bem nem em animação, nem como live action. Então, veículo, né? O que eu mais estudo, o que eu mais leio, o que eu mais... Você pega, por exemplo, é muito fácil transformar um quadrinho feminino que basicamente é uma novela desenhada para um filme. Você tira as gorduras ali, você consegue transformar muito bem. Agora, se você tem um material
em que você tem que criar todo um outro universo, em que você tem que trabalhar com uma série de mundos, e você não consegue fazer, você não consegue transformar, a não ser que você faça uma série de gambiarras. Alguns tentaram e fracassaram, né? Um exemplo é o Valerian, que tentou condensar um monte de conceitos interessantes de criação de mundo num filme de, sei lá, 120 minutos, e ficou uma bagunça. Otávio, qual a palavra? Vou citar o Hitchcock. Tá? O Hitchcock ele construiu a carreira dele em cima de adaptações. Não tem um roteiro original do Hitchcock. Se eu estiver cometendo um engano, por favor, alguém me corrija aí, mas eu acho que não. Ele, inclusive, dizia que a origem de um bom filme é um romance medíocre. O primeiro passo para um bom filme é um romance medíocre. Então ele lia um monte de porcaria, de romances legais, romances de porcaria, que ele dizia assim, esse conceito aqui é do cacete, o livro é uma bosta. Ótimo, primeiro grande passo para um grande filme. Outro que faz isso, Kubrick. Direto. Kubrick, 90% dos filmes do Kubrick não são roteiros originais. São roteiros adaptados. Né? Eu acho que o grande filme que ele ia fazer, que não era um roteiro adaptado, é o Napoleão, que ele nunca fez. Ele nunca fez. Então, tem uma piada sobre o Kubrick, fantástica, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que era assim, a secretária do Kubrick, um belo dia, chega lá e começa a ouvir um barulho vindo da fábrica, vindo do escritório, da sala do Kubrick. Um bum na parede. Bum! Bum! Aí ela vai lá, bate na porta. Tá tudo bem aí? Ele, tá tudo bem, é que eu ainda não encontrei um bom livro para adaptar. Ele pegava uma pilha de romances, pegava ali as 5 primeiras páginas, achava uma bosta, jogava na parede. Bah! Aí ia acumulando. Aí uma hora ela parou de ouvir, ela já sabia que ele tinha escolhido algum. Era o Iluminado, do Stephen King. Que o Stephen King odeia, né? Mas ele não leu inteiro. Ele não leu todo. Ele leu os 2 primeiros capítulos e, esse aqui é legal. Por isso o filme é completamente diferente. Embora eu adore tanto o livro quanto o filme da Laranja Mecânica, okay. Eu compreendo o que você quer dizer. Mas assim, então, eu acho que a questão toda é essa. As grandes, eu não sei, eu acho que as grandes adaptações para cinema dos quadrinhos são aquelas exatamente que seguem esse princípio, tanto do Hitchcock quanto do Kubrick, sabe? Não são as melhores adaptações dos melhores quadrinhos, sabe? É porque os melhores quadrinhos, eles têm uma questão de formato. Eles são pensados para aquele formato. Eles não são pensados para servir de base para outra coisa, né? Eles são pensados para existirem naquele formato ali. Então, beleza, por isso que eu falo. O Watchmen é inadaptável. Asteros Polyp é inadaptável. Mouse é inadaptável para um filme, entende? Agora, se você pega Estrada para Perdição, beleza. Ele não tem um rigor formal tão assim acachapante que funcione como uma camisa de força para ele só funcionar dentro de uma estrutura de quadrinho, não. A narrativa dele é linear, a estrutura de corte de cena é perfeitamente adequada, seja para cinema ou para HQ, e até mesmo para teatro. O que a gente pensa nas adaptações só para cinema? Tem as adaptações para teatro também, que foram durante muito tempo carro-chefe das adaptações, né? Superman foi adaptado para teatro. O Ferdinando, Brejo Seco, né, foi adaptado para o teatro com um baita sucesso. Foi um baita sucesso. Durante todas as décadas de 50, 60, você teve várias adaptações de quadrinhos, de tiras de sucesso, tanto para o cinema quanto para o teatro, como musicais. Olha só, viravam musicais. Superman virou musical. Up and Away. E deu super certo. Foi sucesso, sabe? Isso tudo deu certo no teatro. Então, gente, tudo tem a ver com a possibilidade plástica do teu material de origem. Não precisa ser uma grande HQ para você ter uma grande adaptação. Basta quem está adaptando entender o que faz aquela história andar. E não necessariamente tentar fazer como o Zack Snyder faz, não, isso aqui é o meu storyboard, não preciso fazer mais nada, é só seguir o storyboard. Aí sai aquelas coisas que o Snyder faz, entendeu? Que eu acho até, de uma forma sadomasoquista, até hipnóticas em alguns momentos, né? Algumas das... em Watchmen, a coisa que eu acho mais hipnótico na versão fílmica são as lutas dos personagens, que são completamente fora de contexto ali, né? Eles são super fortes num universo onde ninguém tem superpoderes fora do Dr. Manhattan. Eles quebram paredes com murros. Porra! E tudo é em slow motion. Nada disso
cabe em Watchmen. Isso é tudo maneirismo do Snyder. Tudo isso, são as taras do Snyder, né? Mas ele reveste com aquela estética. E aí fica como um videoclipe. Eu vejo o Watchmen como uma série de videoclipes, né? Olha só, o David Bowie ali atrás. Você fica prestando atenção nos pequenos detalhezinhos que ele inseriu, né? Assim, mas como filme, não sei, para mim não funciona. Ainda mais quando você leva em consideração a comparação com o original, né? O quadrinho é muito maior que aquilo, até porque lida com questões de escrita, ele emula reportagem, tem a série do Cargueiro Fantasma, tá, do Navio Fantasma, que está ali no meio. E tudo isso vai embora no filme, se perde. Então não é uma adaptação viável, né? E também tem as outras adaptações para o cinema, nas décadas de 50, 40 e 50. Pô, Príncipe Valente. Lembra da adaptação para o cinema do Príncipe Valente? Pô, eu acho muito boa. Para mim, tava nem ligado que existia. Eu não vi. E curioso para conhecer agora isso aí. Super bem, super bem. É uma história simples. E Príncipe Valente, você pega um episódio daqueles, é uma história simples, cara. Você então, o Otávio, estava falando sobre o Watchmen, que a gente não tinha como evitar esse momento aqui. Mas eu acho que assim, a gente até agora chegou à seguinte conclusão, mais ou menos. Quadrinhos que são mais básicos, dentro daquela ideia hitchcockiana que vocês estão falando, tem uma possibilidade maior de adaptação. Enquanto quadrinhos que são mais complexos... Agora, existem dois filmes, pelo menos. Você não concorda, Valéria? Não, eu acredito que depende muito da estrutura, não do quadrinho, se mesmo quadrinho básico. E eu acho cineasta. Eu acho que há uma diferença aí entre adaptação do quadrinho e a transposição de uma personagem para o cinema. Então, por exemplo, quando você leva o Batman para o cinema, para os seriados, você está levando o Batman. E aí tentando adaptar aquela personagem a uma linguagem cinematográfica e ela funciona. Ou televisiva, e ela funciona. Sim. Ela funciona bem porque uma anterior a ela já tinha se mostrado muito bem funcional, que é o Zorro. Então, a ideia do Batman e a ideia do Zorro são a mesma ideia, é o mesmo tipo de personagem e ele funciona no cinema. Então, assim, o Príncipe Valente, você não está adaptando arcos de história do Príncipe Valente, você está adaptando, está levando uma personagem que está ligada ao universo do Rei Arthur, que já é algo filmável por princípio. Agora, quando você pega um quadrinho, que aí sim, um quadrinho mais autoral, ou um universo do quadrinho, que independe de uma personagem que puxa esse quadrinho, talvez a coisa fique mais complicada. Eu acho que essa é uma afirmação bem interessante, né? Que eu não tinha pensado nessa forma, eu acho que isso explica muito por que essa adaptação de super-herói funciona tão bem, porque os super-heróis eles são uma franquia, você está adaptando uma série de personagens, uma série de conceitos, mas você nunca está adaptando uma história, você nunca está se restringindo aqueles limites do formato do quadrinho, você está só fazendo uma transposição de conceitos de personagens. Né? Então, talvez a maior dificuldade ou facilidade seja o quão você vai ser fidedigno à história em termos de estrutura. Né? Uma história em quadrinho que seja muito complexa em termos de explorar a linguagem de quadrinhos vai ser mais difícil de adaptar, enquanto uma história mais cinematográfica talvez seja mais fácil. E nesses casos onde você está trazendo só personagens, seja sempre mais fácil, porque é só a questão de você não precisa se restringir aos limites da linguagem, você está só trazendo conceitos e não propriamente adaptando uma linguagem. Eu discordo, até porque o exemplo inicial já foi um exemplo fora de contexto. O Zorro não vem dos quadrinhos, assim como o Tarzan não vem dos quadrinhos. Não. O exemplo dela foi o Batman. O mesmo tipo de personagem. Só um momento. O Zorro vem da ficção, fez 100 anos ano passado, vai ser lapidado no cinema, mas o Zorro e o Batman são o mesmo tipo de personagem, é um personagem já testado. É um tipo de personagem já testado, que já tinha sido testado antes, porque é o Scarlet Pimpernel, antes do Batman ali. Que também é um romance. Pois meu ponto também é um romance da Baronesa de Orczy. Meu ponto é exatamente esse. Quando o Zorro vai para o cinema, assim como Tarzan vai para o cinema, ele não vai o personagem, vai romance. Tarzan of the Apes é o primeiro adaptado, assim como é o Segredo de Capistrano, que é o primeiro adaptado do Zorro para o cinema.
Mas muito do que está naquele primeiro filme já é sugestão do Barrymore para o autor e que não estava no livro original. Então você já tem, quer dizer, o Zorro ele é construído dentro do cinema também. E eu acho que assim, a gente às vezes no quadrinho, a gente acha que existe um personagem, quando na verdade existem vários. Não existe um Batman. Existem... Não agora, mas no começo ele só. Sim. E quando o Batman foi adaptado pela primeira vez para o cinema, que foi muito próximo, assim como o Superman foi muito próximo, era o Superman raiz e era o Batman raiz, sim. Tá? Depois a gente tem os desdobramentos, até porque é uma via de mão dupla, as adaptações influenciam as HQs, que influenciam as adaptações, que influenciam as HQs, ou seja, né, como uma indústria, eles têm que ficar de olho naquela que é mais valorizada, que no caso é o cinema, então ou a TV, então eles pegam, né, agregam valores e características da transformação que aquele personagem teve de sofrer na outra mídia, ela é agregada para a versão original, mas sempre é, e a gente percebe isso, sempre é um diálogo, né, entre a versão original e a versão transformada, vai e volta. Otávio, mas quando a gente fala de franquia, o que é a versão original? Depois de 80 anos, o que é a versão original? É a primeira? O que vocês querem que seja? O que a gente está discutindo aqui? Porque eu achei que a gente estava discutindo, né? Eu achei que a gente estava discutindo de forma generalizada. Se a gente vai para o início, se a gente vai lá para o que fundou a primeira adaptação, o cinema vive de adaptações. Desde que surgiu. Um dos primeiros filmes feitos foi Frankenstein. Da Terra à Lua. Da Terra à Lua. O Médico e o Monstro. O cinema vive de adaptação. O roteiro original para cinema foi uma coisa de segundo passo. Porque o cinema nasce como documentário, né, como registro da realidade que está acontecendo e como adaptação de literatura. Logo na sequência. Então você tem um dos primeiros roteiros originais do cinema é o Assalto ao Trem, né, que na verdade era um compilado de clichês de histórias que estavam nas dime novels, né? Então não deixa de ser uma adaptação também, né? Uma adaptação superficial, mas ok, uma adaptação. Então quando eles adaptam os grandes personagens, quando o cinema adapta o Zorro, o Pimpinela Escarlate, etc., sim, é verdade, o Barrymore deu ideias para adequação do personagem para o cinema, para que ele se sentisse melhor. É verdade. Assim como o Médico e o Monstro também teve adaptações onde a presença, se não me engano, do próprio Lionel Barrymore, se não me engano, também influenciaram na construção do que a gente viria a entender como Jekyll e Hyde, né? Só que com o autor vivo, né? Com o autor participando disso, né? Que é diferente. Okay. Ele é parte da produção, né? E a gente tem uma adaptação anterior ao cinema, que é a Guerra dos Mundos. Anterior ao cinema, não. O cinema já existia. Que é a Guerra dos Mundos do H.G. Wells, que virou a Guerra dos Mundos do Orson Welles, que serviu de base para o cinema depois, para a adaptação cinematográfica depois. Então, tudo é muito complexo, né? Se a gente para pensar no Superman, né, um dos primeiros grandes personagens de quadrinhos adaptados para outra mídia, e a principal delas não foi o cinema, foi o rádio, elementos como Kryptonita, elementos como alguns dos superpoderes, isso é tudo invenção do rádio. Isso não nasceu no original. O fato do Superman voar foi uma adequação da versão animada. O que a gente define como o personagem, ele é um amálgama, necessariamente, sabe? As adequações, as adaptações, a gente não sabe, né, exato o que. Muitas das vezes a gente sabe o que levou a uma transformação de um personagem para uma determinada mídia. Mas na maior parte das vezes, no começo das adaptações, não era necessariamente o personagem que era adaptado, mas a novela na qual ele estava inserido. Então tem todo um contexto atrás disso. Os primeiros filmes de Tarzan têm muito do Borrowed, que também era vivo quando os filmes foram feitos. E também deu palpite na própria adequação, na própria transposição. Ele, aliás, adorava isso. Então, essa coisa de o personagem é único, o personagem é mítico e icônico, isso é posterior. Eu não sei quando isso começa a surgir, mas com certeza. E muda. Dick Tracy, por exemplo. Dick Tracy foi um personagem icônico em determinado tempo, deixou de ser. Ninguém mais lembra dele direito. Né? Então, aquela grande adaptação, que é uma das minhas preferidas, do Dick Tracy lá, do Warren Beatty, é uma das minhas adaptações do coração. Cara, ele foi lá no Dick Tracy de origem, mas ele mudou uma série de coisas. Mas tudo bem, ninguém lembrava mais como é que era o personagem. Mudar não necessariamente é um problema.
adoro a versão do Máscara do cinema e considero ela melhor que a dos quadrinhos. Eu concordo com você. Eu também. Eu acho que essa questão da mudança é especialmente interessante pela expectativa dos fãs. Essa coisa perigosa que a gente tem que falar na hora que vai falar de adaptação é porque o pessoal espera certas coisas dos personagens. De vez em quando anunciam algum personagem que mudou, o pessoal fica revoltado que o cabelo não é da cor certa, que a etnia não está certa, que o cara não tem idade certa, que ele tá novo, que ele tá baixo, que ele tá gordo. E isso, às vezes, termina tendo um impacto tão grande que muda o personagem, o personagem, aspas, original, da sua mídia original, vamos dizer assim. Né? Se você pensar, eu penso aqui, especificamente, estou pensando no caso do Wolverine. Eu ia falar exatamente dele. No cinema, o Hugh Jackman tem 1,90 m. O cara é um galã de 1,90 m. O Wolverine era um cara baixinho e feio. E, de repente, você vai nos quadrinhos e o Wolverine é um cara bonito e alto. Por quê? Porque a expectativa do leitor passa a ser a expectativa do personagem do cinema. A gente começa a ver muitos dos personagens, especialmente eu vejo isso no MCU, muito refletindo em mudanças do quadrinho. O próprio Nick Fury, que teve que deixar de ser o Nick Fury para virar o filho secreto do Nick Fury, para ser um cara negro de tapa-olho, para bater com o Cashin, que na verdade foi da versão Ultimate. É um negócio tão enrolado que teve que se dar um jeito, porque agora todo mundo pensa em Nick Fury e pensa no do cinema. E é isso aí. E você fala em Batman e ninguém pensa na série de televisão do Batman dançando ou surfando com o Coringa. Não existe, mas já foi Batman. Aquele é o Batman para mim, os outros não. Repelente de tubarão para sempre. Exatamente. Isso é uma verdade. Eu queria fazer uma mudança aqui rapidinho. Existiram alguns cineastas, eu vou citar dois aí, até fugindo da questão de live action que a gente tinha falado, pelo menos que eu me lembre, que tentaram também transpor pro cinema algo da linguagem. E aí eu vou falar especificamente do Hulk do Ang Lee e recentemente do Scott Pilgrim. Não, tem o Scott Pilgrim, verdade, mas eu não tinha pensado no Scott Pilgrim, eu tinha ido para a animação do Aranhaverso, que também bebe explicitamente, e eu acho para mim que se a gente vai falar assim, o mais próximo que o cinema consegue chegar do quadrinho é aquilo. Tem o Sin City também, né? Não que seja mais próximo do que o Aranhaverso, mas também como exemplo. Sim. Que é curioso, porque a gente estava falando agora há pouco que nem sempre precisa ser tão fiel à obra, enquanto a ótica do Sin City é exatamente ser o mais fiel possível, assustadoramente fiel. Mas eu acho o Sin City um caso muito interessante, porque quando rolou o Sin City, todo mundo falou, cara, é isso, a solução para fazer um bom filme adaptado é dar a estética do quadrinho. Aí o próximo filme que saiu, pelo Frank Miller também, né, foi o do Spirit. E aí ele não pegou a vibe do Spirit e colocou, ele pegou a vibe do Sin City de novo e colocou no Spirit. Isso assim, por quê? Não fez nenhum sentido. Ninguém gostou daquele filme, ninguém lembra que ele existe. 300 foi algo parecido? Mas eu acho que 300 pelo menos tentava emular a estética do quadrinho. Eu não entendo a decisão. Sim. Quem foi o grupo que estava sentado numa mesa, numa reunião e falando assim, vamos fazer Spirit, só que vai ser Sin City. Tá ligado? Realmente. Alguém lembra de mais algum? E vocês acham que isso é um mecanismo, é uma tentativa? Aquilo é coerente? Não. Acho que a gente estava comentando a respeito da linguagem, né, no começo, assim, como que essa questão de obras que têm uma linguagem muito própria são mais difíceis de traduzir. Eu acho muito interessante a forma como o Ang Lee tentou traduzir isso, né, essa linguagem de quadrinhos para o cinema. Eu particularmente adoro a versão dele, acho ela um pouco longa demais, talvez, mas eu, como um grande fã de Ang Lee, eu gosto muito dessa adaptação e principalmente dessa inventividade dele, né, que é algo minimamente assim, original para esse tipo de produção cinematográfica. No entanto, eu não acho que não atenda a expectativa da audiência, né, porque as pessoas não estão indo ao cinema para assistir uma história em quadrinhos, e sim um filme, né, e isso causa um certo estranhamento, né, esse choque entre essas linguagens. E eu acredito que esse deve ter sido um dos grandes motivos do fracasso do filme. O Hulk do Ang Lee tem uma coisa muito interessante. Eu gosto do experimentalismo, eu adoro o Ang Lee, acho ele um fantástico cineasta, adoro os filmes dele. E eu gosto daquele Hulk.
Eu acho que tem uma coisa meio de sanguíneo naquele Hulk, né? Do fato dele, próprio Ang Lee, ter feito o papel do monstro. Eu acho sensacional, né? Ele fez a captura de movimentos dele e tal. Acho isso sensacional. O problema é que na hora que ele quis emular a estética quadro a quadro, ele fica preso, sabe, a uma vertente apenas. Pega uma cena, mostra vários ângulos da mesma cena. Então, helicóptero chega, helicóptero pousa, helicóptero de cima, helicóptero de lado, helicóptero aqui, helicóptero... Não é só isso. Quadrinho não é só isso. Isso é uma visão curta do que é quadrinho, né? Se vocês pegarem Carrie a Estranha, né, do filme do Brian De Palma, tem o mesmo sistema de corte de cena, mesmo, né? A grande cena de Carrie, né, que é a da chacina no baile de formatura, no prom, é exatamente isso. Você tem a close na Carrie, close no balde, pata, a cena é toda cortada. E isso já não era nenhuma novidade, que lá no O Estrangulador de Boston, um filme com Tony Curtis, lá dos anos 60, o Tony Curtis e o Henry Fonda, tinha isso também. O cara tá entrando dentro do apartamento da vítima, a cara dele, a mão dele e tal. Mesma coisa, enquadramentos diferentes. E não tem nada a ver com história em quadrinho. Né? Nada a ver. Então, eu creio que é uma tentativa de curto-circuito. Isso aí parece uma história em quadrinhos, vamos usar esse negócio. Só que eu acho que às vezes fica redutor. Eu ficava vendo o filme, eu já entendi que o helicóptero tá chegando. Sabe? Chega, Ang Lee. Já entendi que o cara... Não servia a narrativa que ele estava fazendo, era só uma homenagem. Exato. Isso aqui parece história em quadrinho, então vou usar isso aqui. E aí se perde, porque virou uma espécie de cartão de visita do filme. É um filme muito próximo dos quadrinhos porque usa isso. Não. Mas eu gosto da vibe do filme, eu gosto até dos cachorros. Os cachorros que todo mundo odeia. Todo mundo... aqueles poodles. Só tinha um poodle, gente. Um poodle. Por favor. Mas aqui não é muito quadrinhos. Sabe? O pessoal fica... acho que esse é outro problema da adaptação cinematográfica, de super-herói especificamente, é que as pessoas esperam uma certa seriedade de um negócio que envolve gente de roupa colorida combatendo o crime, que é tão... O conceito básico ele é infantil e tá tudo bem. Então não dá, sabe? Deixa o Hulk lutar com os cachorros radioativos, gente. E não é isso que faz os filmes da Marvel ser melhor do que os filmes da DC? O fato da Marvel... ela abraça esse ridículo. O problema é que o leitor de quadrinhos norte-americano super-herói envelheceu. Sim. Envelheceu e quer ver, de uma certa maneira, refletido no cinema, aquilo que ele acha que é maduro e que é uma produção para adultos. Então, aquilo que era essencialmente os quadrinhos de super-herói lá no início, um quadrinho de entretenimento para crianças e adultos que queriam simplesmente esquecer da Grande Depressão, não é mais o que é hoje. Exatamente. Então, assim, para quem que a Marvel faz os seus filmes? Ela faz os seus filmes para o público todo. Se você, adulto chato, não quiser, não importa, minha filha de 7 anos vai assistir, eu que não estou lendo quadrinho de super-herói vou assistir, vai todo mundo assistir. Meu pai, que não lê quadrinho desde a década de 60, vai assistir. Agora, o problema é que, por exemplo, a DC, ela quer satisfazer esse público, que é esse público que envelheceu. Por isso, eu estou com uma expectativa muito interessante a respeito do novo Batman e da escalação do ator para fazer o novo Batman. Porque eu quero ver as menininhas, fãs do Crepúsculo, ainda, lotando os cinemas com as camisas. E para quem vai ser esse filme? Porque mas eu acho... Isso é uma das minhas curiosidades. As menininhas não vinham lotando o cinema para ver o Farol. Mas o Farol é um filme de arte. O Batman, apesar do que os fãs do Batman acham que o Batman seja, não é um filme de arte. Faz sentido, porque nós tivemos um efeito parecido com Heath Ledger. Né? Quando Heath Ledger foi elencado para fazer o Coringa, quem ele era? Ele era o cara de a comédia romântica. E você. Isso. Né? Exato. E as menininhas todas foram ver, minha sobrinha incluindo, elas foram ver o cara de 10 coisas que eu dei em você e deram com o Coringa e adoraram aquele Coringa. Então, eu acho que faz sentido isso sim. Eu acho que é uma tentativa, sim, de novo público e também um pouco do efeito Heath Ledger, que foi um pouco do efeito Joaquin Phoenix também.
E que também foi um pouco do efeito do primeiro Batman. Também. Michael Keaton. Também teve uma galera. Michael Keaton, muita gente quicou também. Né? Michael Keaton, o anão de jardim. Isso. Batman. Muita gente rendeu excelentes episódios do Looney Tunes depois, com eles. Com ele participando. Ali, ótimos, né? Animaniacs. E acabou virando um Batman quintessencial também, né? O Michael Keaton acabou para essa geração que tá aí agora. Para minha geração, ele continua sendo o anão de jardim cabeçudo. Mas para essa geração, ele é o Batman, assim como para minha geração, né, Valério? Pra gente, o Batman é o Adam West. Sim, tranquilamente. Para essa galera aí mais nova, né, que viu o Batman nos anos 80, o Batman é o Michael Keaton. Não, aquele é que é o Batman. Aí escalam ele agora para ser, não, ele vai ser o Batman velho da Liga da Justiça, vai ser uma espécie de... Aliás, vocês estão entendendo alguma coisa desse próximo filme? Não, ninguém está entendendo alguma coisa. Provavelmente nem eles estão entendendo. O importante é que dê dinheiro. Se der dinheiro, tá ótimo. Ninguém precisa entender. Mas, gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. É o seguinte, tem esse remake do filme da Liga, que é uma coisa, e tem o Flashpoint, que é outra coisa, que é tão ou mais insano quanto esse remake do filme da Liga. Porque no Flashpoint você vai ter Michael Keaton, de Batman. E você vai ter o Ben Affleck, de Batman. E você vai ter um Flash da TV. História, então. Hã? Mas, Otávio, por que isso faz a gente desconfiar? Eu, pelo menos, eu vou falar pela minha experiência, vocês me digam se é de vocês. A DC anuncia isso e eu penso, vai ser horrível. Em compensação, quando a Marvel apresenta que vai ter o Tobey Maguire e o outro menino fazendo o Homem-Aranha, eu falo, maneiro, eu quero ver. Porque a DC consistentemente tem fracassado em entregar uma experiência interessante. Gente, olha só. Eu acho que não é uma questão de fracasso ou sucesso. Eu acho que é porque a DC vai fazer isso levando a sério e a Marvel vai fazer isso em tom de galhofa. Isso. Então você aceita um conceito desses como algo para rir, mas não consegue aceitar isso como um conceito sério, porque ele é... Vem cá, Endgame foi galhofa? Endgame foi galhofa pra você? Quem? Endgame foi galhofa? O último Vingadores. Foi galhofa? Sim e não. Porque não foi, gente. Existe não uma foi. Coisa, mas existe uma coisa... Vamos não lá, eu sou lista e pra mim foi o pior filme dos Vingadores. Eu não consigo pensar assim. A gente já garantiu uns joinhas para baixo no vídeo. Pior que o segundo. Tudo é engajamento. Caetano, para mim, eu acho que a gente tem regularidade, eu acho que viveu os anos 90 ali, aquilo tudo de cruzada infinita. Quando dane-se a narrativa, quando chega aquele momento e entra todo mundo, eu entrei em uma catarse no cinema que eu pensei, meu Deus, o que é isso? Eu namorava uma menina que, quando saiu o terceiro Senhor dos Anéis, foi ao cinema eu, ela e o pai dela. E o pai dela tinha lido o Senhor dos Anéis com 15 anos. E o pai dela, quando leu aquilo, nunca imaginou que aquilo pudesse ser feito. A cara valia mais a pena olhar pro velho durante o filme do que ver o filme, porque foi uma experiência de catarse que mostra o que o cinema é capaz. Quando eu fui ver o Vingadores, eu era o velho, porque eu tava vendo aquilo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. E eu tava daqui a pouco me lixando se a narrativa... E pode botar o momento das meninas todas aparecendo mesmo, sabendo que cada um tá em um ponto totalmente diferente da narrativa. Naquela hora tá ali, dane-se. Eu adorei. Assim, eu tô pouco me importando pra narrativa. Mesma coisa comigo. Mesma coisa comigo. Foi divertidíssimo. Foi emoção. Eu até... Meu marido, ele sofre, tem um quadro de depressão complicado. Eu consegui levá-lo ao cinema do Endgame. E ele conseguiu sorrir e se empolgar. Quer dizer, porque quando volta o Homem-Aranha, quando o Capitão América levanta o martelo do Thor, não importa o filme. Depois ele vai pensar que foi, que não foi, mas o cinema cumprindo a sua função de cinema. Não é que é isso. Mas assim, mas é sério, não é um filme galhofa. Endgame não é um filme galhofa, ele tem todo um tom pesadíssimo desde o início, ele é um filme de luto. Mas ele é um filme que se leva muito a sério. Guerra Civil se leva muito a sério também. Acho que o Endgame se leva a sério na primeira meia hora. Depois a coisa começa a ficar mais solta. Ok, tudo bem, mas não chega a ser galhofa.
Não é galhofa. Em momento algum é galhofa você vendo os três fundadores eu acho que quando reunindo para acertar a mão do Thanos. E tá o Homem-Aranha correndo de um lado para o outro com a manopla, ou sei lá o que, o whatever, debaixo do braço, eu consegui escutar a música de desenho animado tocando atrás. Mas você tem uma morte catártica. A morte de Tony Stark é um negócio horrendo, é pesado. Você tem um funeral. É um filme muito denso, muito pesado. Se você compara, por exemplo, com os filmes do Nolan, né, os filmes do Batman do Nolan, ele tem o mesmo grau de peso, né, de catástrofe imenente que os filmes do Nolan trazem, sabe? E os filmes do Nolan até também tem palhaçada. Tem Batman correndo com bomba. No terceiro filme tem o Batman correndo com a bomba, igual o filme do Adam West. Também tem um momento palhaçada. Né? Mas eu acho que talvez esse seja o grande mérito da Marvel, que ela consegue navegar melhor por esses vários tons no mesmo filme. Por isso é um filme para toda a família, vamos dizer assim. Diferente do que você vê, por exemplo, Liga da Justiça, que é um filme pesado. Aí, claro, teve aí a versão, né, mudou de diretor no meio do caminho e, de repente, você reconhece o que é de um diretor e o que é de outro. Porque os tons estão completamente desencontrados. Né? Então, eu acho que talvez esse seja o que torna uma boa adaptação também, isso, saber navegar por essa seriedade, mas também relaxe e fica sério de novo. Talvez a maior crítica e o que a maioria dos fãs gosta dos filmes da DC é que eles são sérios do tempo inteiro, é quase monotônico o negócio. Tirando o Shazam, é um experimento que, na minha opinião, deu certo, mas é outra coisa. Você tem Shazam, né? Eu gosto muito de Shazam. É ótimo. Eu gosto muito de Shazam. Caê, eu acho que tem mais uma coisa nos filmes da Marvel. Eu acho que tem mais uma coisa nos filmes da Marvel que são algo muito de quadrinho, pelo menos do quadrinho mais recente, que ela consegue transpor e que eu acho que também é uma coisa que cabe aqui no nosso debate. Isso, a gente não... Tem determinado assim, momento, principalmente quando a gente fala de Vingadores, os dois últimos, a gente não consegue analisar aquilo como um arco de filme. Porque a gente tem que levar em consideração 10 anos. Isso nunca aconteceu na história do cinema. Porque até, sei lá, Godzilla devia ter muito filme, mas você não precisava ter visto todos para ter entendido. Ali, existe uma coisa de transposição de saga, de uma saga, que não tem isso no quadrinho, uma saga que vai no Quarteto Fantástico, vai no Capitão América, vai e aquilo, você precisa ter toda aquela teia para entender. Isso é uma outra coisa que a Marvel faz e que até hoje ninguém conseguiu fazer. Ninguém conseguiu fazer um universo compartilhado que nem ela fez. Uhum. E tenta e fica péssimo. E aquilo deve ser um negócio muito difícil de se fazer. Porque o cara precisa estar acompanhando o roteiro que o Taika tá fazendo, o roteiro que o fulano tá fazendo, o roteiro que os irmãos russos tá fazendo, e falar assim, olha, esse personagem aqui não pode acontecer tal... Dá liberdade, mas castrar os pontos certos que ele vai puxar. Olha, você tem que trabalhar essa gema, você tem que trabalhar isso aqui. E aí, não, olha só, o Taika vira e fala, olha, eu vou cagar pras gemas, ele vai solucionar ela no primeiro diálogo e eu vou embora. Tem uma estrutura hipernarrativa nos quadrinhos, nesses quadrinhos seriados que no cinema só conseguiu ser feito por enquanto, não vou dizer que ninguém vai conseguir, mas por enquanto pela Marvel. Eu acho que essa transposição que a Marvel consegue fazer é também de linguagem de quadrinho. Tá, então é que eu acho que essa estrutura de serialização, ela não é própria dos quadrinhos, ela tinha as novelas seriadas, tinha os programas de rádio, essa ideia de você acompanhar um negócio que se acumula, esse formato já existe em outras mídias. Mas ela pode não ser só do quadrinho, mas ela é característica. Pensando a questão eu acho que a questão do quadrinho, pensando o quadrinho da Marvel, os quadrinhos super-heróis, não é que eles são seriados em si, né? É porque eles criam uma estrutura que é uma estrutura pensada para vender, em que te obriga a consumir outros produtos. Então, assim, eu estou lendo tal série, mas o capítulo que continua aqui vai estar na revista do fulano de tal, e aí eu vou ter que comprá-lo lá. É diferente, por exemplo, de você ter uma estrutura seriada. Se a gente pensa Os Três Mosqueteiros, é uma série de livros. Mas eu posso ler um dos livros dos Três Mosqueteiros sem ter lido o original, que o livro ele se explica nele mesmo. Se eu quiser saber mais, eu pego o primeiro livro. Mas se você, por exemplo, né, você pode assistir um determinado filme, um filme do Homem-Aranha, e pensar nesse filme isoladamente. Agora, para você ver Os Vingadores, lá, o último filme,
e cair de paraquedas neles, de preferência você teria que ter conhecimentos anteriores. Você pode até gostar dele, mas você vai estar meio que amarrado ali a conhecimentos prévios, que é muito diferente do que seria novelas seriadas, eu acredito, baseadas em uma personagem, não em uma história contínua. Essa é a grande dificuldade, eu acho, na verdade, é você conseguir fazer um conteúdo que ele apela tanto para o fã fervoroso, que conhece toda a cronologia da coisa, quanto para o fã casual, que acha maneiro ter uma camisa escrito Homem-Aranha, entendeu? Você fazer um produto que agrada esses dois tipos de pessoas é muito difícil, e é aí que a Marvel ganha em relação a DC. Eu quero fazer só pra gente poder, mais uma parte de debate. Eu lembro que quando lançaram o Liga da Justiça, ou foi o Batman vs Superman, um desses que aparece o Batman do Ben Affleck, uma discussão rolou porque o Batman era muito violento, esse Batman mata, esse Batman não mata. E eu lembro que alguma dessas pessoas que comentam na internet falou o seguinte: no quadrinho, a gente tá vendo o Batman lá, ou qualquer outro super-herói, e aí ele dá um soco, e aí você aparece naquela caixa textual: o Batman sabe onde ele tá batendo, ele bate de forma que a costela não perfura, o cara desmaia, mas não morre. Não tem um negócio assim? Já no filme não dá pra fazer isso, aí parece que ele tá matando todas as pessoas. Isso não é uma outra perda? Como o quadrinho não existe essa perda também de narrativa, de explicação de personagem e de história quando ele vai pro cinema? Especificamente do narrador em off? Eu acho que não só do narrador em off, mas de aprofundar aqueles personagens de maneira que eles sejam... Porque existe toda uma ideia de ética super-heróica, né, nos heróis. E uns matam, outros não matam. E não tem tudo isso? Eu acho que isso é muito pior na literatura do que no quadrinho. Porque a literatura tem muito mais espaço para dar esses insights mentais do que o quadrinho tem. O quadrinho é muito mais... Se a gente compara a literatura com o quadrinho, ele é mais sintético. Então, o filme talvez fosse mais sintético que o quadrinho, já não sei dizer. Mas eu não sei se o que faz o quadrinho ser quadrinho, uma coisa que traz do quadrinho, faz ele ser, sei lá, mais denso, mais interessante narrativamente, seja esse lance da visão interior do personagem. Porque se é pra chegar nesse ponto, então todos os narradores personagens da literatura, o cara tem 500 páginas falando o que ele tá sentindo, como é que você traduz isso pro cinema? E meio que tem jeitos, né? O cinema tem as suas ferramentas, assim como o quadrinho tem, a literatura tem. Eu acho que isso não interfere muito, não. Tarzan mata. Tarzan? Tarzan mata. Animais eu sei que mata. Pessoas mata eu não acompanhei o suficiente. Mata a gente também. Mata a rodo. O Zorro mata? Imagino que sim. A rodo. Depende do pouco. Depende não. Do Zorro. Eu tô me referindo... Não. A construção do personagem, tá? Mas aí o Batman original ele matava. Isso o Batman foi mudado. Peraí, calma. Isso foi mudado. Tarzan deixou de matar pessoas, foi deixando de matar pessoas durante a construção do personagem na série de romances. Quando ele chega ao cinema, ele já não mata. Tá? O Batman, assim, a gente não lembra mais, mas o Batman do Michael Keaton, no segundo filme, ele flamba um vilão. Flamba! Ele vira o Batmóvel e flamba o cara. O primeiro ele flamba. O segundo ele pega uma banana de dinamite, bota na cintura do cara e despacha o cara por um calçapão. E o cara explode. E ele ri. Ele sai rindo. Eu lembro que quando vi isso no cinema, fiquei assim... Quê? Como assim? E todo mundo adora esse segundo filme do Tim Burton, que eu acho um horror. Na boa. Eu acho que aquele segundo filme do Tim Burton, se não fosse a Michelle Pfeiffer e o Max Schreck, interpretado pelo Christopher Walken, nada se salvaria daquilo. Porque eu acho todo aquele filme péssimo. Péssimo. Detesto o Danny DeVito. Horroroso. Odeio aquele filme. Pesadelo, viagem, é horroroso. E muito do que eu não gostei na época foi disso. Porque, tudo bem, o Batman da Golden Age, ele matava. Ele matava até por omissão. Caiu na tina de ácido e, morreu.
E quebrei o pescoço desse gangster quando eu estava pulando, ele estava na janela. Eu bati com o pé na cabeça dele e ele quebrou o pescoço. Ah, que pena. Adeus, já menos um. Porque ele vinha do Sombra, que não tinha o menor problema em passar o rodo na escumalha. Né? Então, isso tudo é uma construção. Essa questão que você está falando aí de falta o código linguístico para explicar que ele não mata, mas a gente está vendo que ele não está matando, porque se a gente tem a vivência do quadrinho, a gente sabe que ele não mata? Não. Aí eu vou concordar com a Valéria. Depende de que Batman nós estamos falando. E desculpa, o Batman que o Zack Snyder, do qual o Zack Snyder gosta, é o Batman do Frank Miller, que não tem muitos coloridos, não. Tá? É o arquétipo conservador. Ele volta no Trump, aquele Batman. Ele é o arquétipo, ele é o conservador. Eu analisei esse daí no meu mestrado. Sem dúvida. Aquele cara ali é do time do Charlton Heston. Entendeu? Sem problemas. Então, é desse Batman que nós estamos falando. E eu acho até que no filme da Liga, uma coisa que é pouco percebida, que é a transformação do Batman. Né? O Batman tem um arco. Ele começa um vigilante... Hã? O que foi, Caio? É o único personagem que tem arco ali. Sim. Ele começa de um jeito e termina de outro. Né? Ele começa carregando aquela culpa da morte do Superman e ele se transforma numa pessoa melhor no final do filme, né? Porque ele vem daquele ódio, né? do Batman versus Superman e ele tem essa construção. Mas ainda é o Batman que o Frank Miller ajudou a popularizar e que o Zack Snyder realmente gosta. Ele gosta daquele Batman. Então aquele Batman que a gente vê ali é um Batman que mata gente, sim. É um Batman que no Batman vs Superman, ele matou gente. Mesmo. Ele arremessou as caixas os containers no cara, o cara morreu. E ele não tem o menor problema, ele não tem o menor prurido nisso, sabe? Então é bom a gente se tocar aqui. Nesse caso, o código linguístico no cinema, ele existe e ele está no roteiro. Eu concordo com o Rafael. Sabe? Na literatura, você tem mais subsídios para desenvolver o personagem. Nos quadrinhos tem um pouco menos. Mas no cinema você também tem. Só que o código linguístico não fica muito evidente, porque você não vai ler nada, né? Vai ser visual. No caso, mostraria o cara em algum momento. Sim, concordo com você. E dá até pra fazer uma exposição baratona de você matou ele, Batman? Não. Eu fiz sei lá o que. Isso é um recurso que já foi usado várias vezes no cinema. Aí. Várias. Passar então a palavra para os colegas, pedindo se eles puderem citar uma adaptação que eles gostem. Tem várias adaptações que eu gosto. Assim, se eu for, para evitar polêmicas, eu vou apelar para uma adaptação que eu gosto por uma questão afetiva e porque eu tinha 6 anos de idade quando assisti, então fica mais fácil defender, né? Tartaruga Ninja, que é um negócio que eu adorava quando era garoto. Até hoje eu gosto mesmo, mas eu gosto dessa versão infantil das Tartarugas Ninja, não a versão mais pesada, original dos quadrinhos. Então é um caso de uma adaptação que mudou radicalmente, que foi ficando muito mais suave e palatável. E eu, até hoje, quando eu penso no negócio que eu gostava muito quando era criança, é Tartaruga Ninja e é uma adaptação de quadrinhos para cinema. Embora o filme ainda seja um pouco pesado, né? O filme ainda tem alguma coisa diferente ali, é que ele vai abrandando com o passar deles. Já viu? Dos ninjas, pode dizer que isso é pesado, não dá. Caê, já viu o programa que tem na Netflix sobre bonecos, sobre brinquedos na infância? O episódio de Tartaruga Ninja O episódio de Tartaruga Ninja é maravilhoso. Uma adaptação que eu gosto bastante e eu queria muito conseguir voltar no tempo e ver de outra forma para ver se vocês vão entender. É o Perfura-Neve. É o Snowpiercer. Que é baseado num quadrinho francês, na verdade. Só que eu vi o filme antes de ler o quadrinho. E eu gostei muito do filme. E quando eu li o quadrinho, eu achei muito ruim. E aí eu queria saber se eu gostei do filme porque eu vi primeiro. E aí eu tinha esse viés de que a história correta era a do filme, ou se de fato o quadrinho é ruim. Eu acho que o quadrinho é ruim. Porque eu olhei, assim, eu tentei analisar, que a gente achei o quadrinho bem mais ou menos mesmo. E eu acho que o filme é mais coerente. É o quê? Eu concordo, eu também acho o quadrinho ruim. Pois é. O quadrinho é bem médio, assim. O desenho é até bonito, mas... Eu concordo com o Rafael também, o filme é melhor. Mas eu queria a série poder... é muito boa. Eu falando na série, eu queria ver a série. É boa? A série é boa, muito boa. Não, legal, quero saber. E jabás, gente, agora, final de dezembro, a Guará não tá lançando nada porque lançou tudo na Comic Con desse mês, mas
ano que vem a gente volta, vai ter Santo, volume 2, vai ter segunda temporada do Ecos, vai ter segunda temporada do Teocrasília e outras novidades aí que a gente está anunciando ainda aos pouquinhos, sigam aguardar para isso. E tem o meu quadrinho Travessia, que está saindo semanalmente, online de graça, em formato de webcomics, doideira que eu estou experimentando aí. E aí, leiam lá e vejam se gosta. É isso. Colocando o link na descrição, é só você verificar aqui embaixo. É isso. Fala uma adaptação que eu gosto e que eu tenho efetivamente, né? Visto o filme e lido o quadrinho. Eu gosto de 300. Eu acho, assim, como historiadora, eu colocaria uma série de reparos, tanto no quadrinho quanto no filme. Mas o filme, ele consegue, de uma certa maneira, traduzir bem o quadrinho, fazer um filme que seja bom como filme, que funcione como filme, e o quadrinho também funciona como quadrinho. Tanto, né, assim, por motivos diversos, nem sempre bons motivos, ele teve um impacto cultural muito grande, né? Mas você conseguiu, de uma certa maneira, tornar a estética do quadrinho viável dentro de um filme. Eu não vi o segundo filme, não tenho nem... Também não. Nem como, né? Pode crer. Fazer qualquer ponderação a respeito, mas eu acho que aquele primeiro filme funciona muito bem, muito, muito, muito bem. E mostra que é possível você traduzir ali o material. Pensando em tradução de mangá, o Alita, Battle Angel Alita, que demorou tanto a sair, que a gente esperava que não saísse. Meu marido é muito fã de Alita. Minha filha, Júlia, Alita, por causa de Alita, né? Meu marido não queria que saísse, porque vai ficar uma droga, etc. E aí nós fomos assistir, né? E o filme, ele conseguiu, de uma certa maneira, modificando uma série de coisas, ser um bom filme. Não tem como você traduzir, né? Transplantar aquele quadrinho enorme, com vários arcos, mas você conseguiu pegar aquilo que era essencial para fazer um filme que deixou muito claro que é viável uma continuação. E aí você desenvolve outras histórias. Tá? Agora, nem sempre isso é possível, né? Assim, continuando a falar de mangá, o primeiro mangá que foi transformado em filme para o cinema ocidental foi A Rosa de Versalhes, que a JBC lançou e que é um clássico, enfim. E foi um grande empreendimento comercial, em que você tem empresa de cosméticos japonesa bancando e a autora entrevistando os atores, etc., e se contrata um diretor de ponta francês, que é o Jacques Demy, da época, com renome, e música, e filme em Versalhes. Foi o primeiro filme com permissão para filmar dentro do Palácio de Versalhes. Mas uma coisa muito complicada, né? Quem estava escrevendo o roteiro e dirigindo o filme não entendia o que era o mangá. Aliás, não entendia o que era mangá. Então, assim, aquilo que era essencial, de que você tinha que embarcar num mundo de fantasia, que não seria possível historicamente, não, você não sabe o que aquele filme é. Se é uma adaptação do mangá, se é um filme histórico sobre os últimos dias da monarquia francesa. Então, o resultado é muito problemático, assim. Agora, é possível transplantar esse mangá para o cinema? Eu não sei. Mas nessa primeira tentativa, que é a única, aliás, e veio antes da animação, e a animação bebeu no que o cinema propôs em relação ao quadrinho original, não funciona. Não funciona porque não se entendeu o que era aquele quadrinho original, nem para tentar transplantar os personagens para um filme com gente de carne e osso, por assim dizer. Eu acho que eu diria o Pantera Negra hoje, por conta do impacto cultural que o filme teve, né? Essa capacidade de ressignificar o personagem diante de novas demandas que nós vemos surgindo agora, né, no decorrer do século XXI, e o impacto que isso teve também na indústria do cinema, né, trazendo o protagonismo negro e isso significando um retorno financeiro para o estúdio, né? Então, possivelmente abrindo novas portas aí, obviamente ainda inscritos nessa questão mercadológica que almeja, né, o retorno. Então, eu acho que hoje eu diria esse filme, eu não sei dizer um que eu não goste, sinceramente, tem vários, mas eu não sei. Tinha que falar um que não gosta, eu pulei essa parte. Mais ou menos, mas não precisa se preocupar não, isso aí tá em casa.
Se fizer uma segunda rodada, eu penso. Não, a gente tá já caminhando pro final. Eu vou falar um filme que eu tenho uma relação de estranheza, e eu também tô indo muito pelo impacto e pelo que ele desdobra. Porque o quadrinho ele é extremamente complexo, extremamente importante, e gera um filme que eu acho que eu queria ter a oportunidade de ver esse filme sem ter lido o quadrinho para verificar se ele tem se ele como produto isolado funciona, como algumas pessoas que já viram e teve esse impacto, que é o V de Vingança. Existem algumas coisas que eu acho nele que ele funciona muito bem, e existem algumas coisas que eu acho que ele como filme perde algo que o quadrinho tinha. Mas a gente não pode negar que todo o movimento Anonymous e todo o impacto cultural que aquela máscara teve não se deve necessariamente ao filme, ao quadrinho, mas ao filme. O filme talvez tenha uma maior importância na movimentação desse anarquismo anônimo do que no próprio quadrinho. E até certo ponto eu acho que é um filme às vezes esquecido. Ele não parece que ele está numa bruma de que não aconteceu. E existem coisas que eu gosto dele, existem coisas que dá para aproveitar nele. E essa é a minha indicação. Eu já dei muitas indicações aqui. Falei do Príncipe Valente no cinema, falei do Dick Tracy, mas eu tenho 2 filmes que eu acho que são assim sensacionais, grandes adaptações, são de certa forma, se não são melhores que a obra original, ficam no pau a pau. Um deles é Crying Free Man, né, que no Brasil tem 3 títulos: O Combate, Lágrimas do Guerreiro, Crying Free Man, adaptação do mangá, que é fantástico, e o filme é maravilhoso também. E o outro é Rocketeer, que eu acho um filmaço baseado numa grande HQ do Dave Stevens, e é lindo, assim, tanto a HQ é linda, eu tenho o álbum completo, né, tenho o comemorativo, lançaram com tudo. O Dave Stevens morreu jovem, né? Morreu sem terminar a obra que ele queria fazer ali, Rocketeer, mas o filme, cara, é maravilhoso. E ele tem uma influência que a gente esquece, né? Quem dirigiu o Rocketeer foi o mesmo diretor do primeiro Capitão América. E ele foi escolhido para dirigir o primeiro Capitão América porque dirigiu o Rocketeer e porque foi o diretor de fotografia de Caçadores da Arca Perdida. Então, no roteiro do primeiro Capitão América, você tem o Caveira Vermelha falando que o Führer estava prestando atenção em coisas erradas porque ele estava muito preocupado com caixas mágicas no Oriente Médio. Né? Então, você parte do princípio que tanto o Rocketeer, que lida com espiões nazistas, né, deformados nos Estados Unidos, quanto o Caçadores da Arca Perdida, que é citado em Capitão América, fazem parte do universo compartilhado da Marvel de uma forma muito doida. É como se tudo fosse... Ele meio que antecipa o universo o universo da Marvel. Isso, quando eu percebi isso no primeiro Capitão América, essas citações transversas, a minha cabeça veio, pô, os caras vão além. Vai muito além do que era o previsto. E também teve uma outra coisa que deriva do Rocketeer, que é muito interessante, foi uma discussão que o Guto estava falando, se não me engano, nos primeiros filmes da Marvel, quando eles lançaram os 2 primeiros Homens de Ferro, o primeiro Hulk e o Capitão América e tal, o diretor do Hulk, Louis Leterrier, que foi demitido logo na sequência, ele acalentava um sonho. Ele tinha conversado com o diretor de Capitão América, porque parece que eles iam inserir o Capitão América no filme do Hulk, então eles sentaram para conversar. E por ter conversado com esse diretor, que agora eu não lembro mais o nome dele, que é o mesmo cara do Rocketeer, esse cara deu a ideia de vamos reunir todos os diretores e conversar todos juntos para ver como a gente vai organizar. Então, isso meio que responde um pouco aquela tua dúvida inicial, Guts, de como é que esses caras organizaram isso. Então, houve conversas com os diretores da primeira fase, que eram o Kenneth Branagh, que era o diretor de Thor, que era o Louis Leterrier, que era do Hulk, que era esse cara do Capitão América e o cara do Homem de Ferro, dos 2 Homens de Ferro. Como é que é o nome dele? Caê, qual é o nome do cara? Dirigiu os 2 Homens de Ferro, que é o Happy Hogan. Isso. O Jon Favreau. O Jon Favreau meio que, né, parece que houve uma conversa, uma reunião, que juntou todo mundo e todo mundo jogou ideias na mesa, né, para como é que eles iam organizar aquilo. Então,
os primeiros filmes tiveram muito esse direcionamento coeso, muito talvez por influência, por presença do diretor de Rocketeer ali dentro, entendeu? Olha. Então, olha só, olha que maluquice isso, né? Alguém ainda vai escrever um livro sobre isso. Pode ser você. Então, vamos partir para a conclusão. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você estranhou que a gente só ficou em filme e não falamos de série, saiba que nós estamos aguardando aí para fazer mais um programa falando só sobre séries e adaptações de quadrinhos. Muito obrigado a todos. Links na descrição. Por hoje é só, pessoal. Valeu, gente.